tá certo? Sim, então essa participação é constituída da presença nas aulas, da participação nas aulas síncronas, certo? Das questões que vocês colocam, da organização da prova, certo? Tem que haver uma diferença entre uma pessoa que entrega uma prova arrumada, fácil de ser corrigida, e uma pessoa que entrega, como aconteceu no semestre passado, várias pessoas entregando provas escaneadas de cabeça para baixo, de lado. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma falta, não digo de respeito, não é de respeito, mas é de, sei lá, consideração com o professor, né? Compreensão. Pode só entregar um negócio bem feito, vai facilitar o trabalho de correção, né? Então, é dessas coisas que é feita. Não é só a participação, presença na aula, a participação, quem pergunta, quem não pergunta, mas essas questões também, né? Muito mais até essas questões que eu entendo que vocês, tipo assim, né, eu sou um cara crente em Deus, né? E crente, enfim, sou católico, né? Não sou crente, não sou protestante, digamos assim, de uma forma geral, eu sou católico, mas assim, até uma frase do próprio Cristo mesmo, né, que diz: por suas obras os conhecereis, né? Então, assim, vocês, quando vocês fazem um trabalho, vocês mostram também como é que vocês são, né? Se vocês são organizados, se não são organizados, como é que é. Então, tudo isso eu acho importante também ser avaliado, né? Então, é por aí. Mas, Entendi, professor, obrigada. Nada. a questão da presença e da participação, como é que o senhor está fazendo como se fosse uma chamada, um controle? Não, Porque tem um momento da aula que eu abro aqui, não agora, porque não é o momento. Geralmente eu faço isso 2 vezes, né? Aqui onde tem o chat, eu abro aqui, então como está filmando, né? Eu abro aqui e corro a tela, certo? Então não preciso fazer uma chamada, registrar formalmente. Mas eu tá, sei quem é que tá, que eu faço isso, né? entendi. Porque às vezes o senhor está projetando a tela e para alguém pergunta, não dá para identificar quem é, por exemplo. Não dá, né? Não dá. Isso aí é uma coisa que eu tentei fazer isso, pedir a vocês para, mas não acontece de uma forma, né? Fica muito chato eu ficar perguntando. Quem está perguntando? Eu É, desisti de fazer isso, né? a verdade é que esse EAD é difícil de ter vários controles, né? Mas tudo bem. Não é, é ao contrário do que a gente pensa. Algumas coisas são até fáceis. Mas para uma pessoa que está eu e vocês somos novatos nisso, né? Então, por exemplo, Uhum. não sei se vocês sabem disso, né? Nós estamos ocupando aqui um espaço que é do Google Sala de Aula. Então, esse é um espaço mais informal. O espaço do Google Sala de Aula. Ele não tem tanto poder quanto tem o Moodle institucional. Então, alguns colegas, eu digo o Moodle do IFBA, né? Alguns colegas Sim. optaram por preparar suas aulas e tudo no Moodle. E eu decidi não fazer isso, por um motivo muito simples. Eu pensei, rapaz, eu tenho um e-mail institucional. O e-mail institucional vive caindo, o swap vive caindo, tudo vive caindo. E o Moodle vai cair também. Imagine quando esse negócio, ainda mais agora na pandemia, que todo mundo vai se pendurar no Moodle. Eu vou correr do Moodle, não deu outra. Os meus colegas estão padecendo exatamente com isso. Que o Moodle cai, o Moodle não está disponível, não dá, perde coisa. É uma confusão, né? Mas o Moodle, se nós estivéssemos no Moodle, o Moodle é extremamente poderoso.
Tem coisas que você dá para fazer, coisas do arco da velha que dá para você fazer no Moodle, né? Mas, infelizmente, não é confiável, né? O sistema, né, digamos assim, do IFBA não é um sistema ainda, espero que um dia seja, né? Eu mesmo fui um dos que defendi isso, não, vamos usar o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem do IFBA, que isso é importante para poder levar o nome, para mostrar o que está sendo produzido e tal. Logo eu repensei disso, não, se eu for para aí, nossa, eu vou ter um filho, porque... Aí a Tuane está confirmando aí. Mas eu vejo lá no grupo dos meus colegas do WhatsApp, lá eles reclamando isso direto, né? Ah, o Moodle tá fora, o Moodle caiu, não sei o quê. Enfim, alguma outra pergunta sobre o que eu falei ou sobre essas questões aí? Obrigada, professor. Nada. Mas o importante vocês saberem é que isto, é claro que ninguém vai se aprovar ou reprovar por causa dos 2,5 pontos do, da avaliação processual, certo? O objetivo não é esse. O objetivo é ter, claro, uma contribuição extra para ajudar. E assim, eu sou um cara assim muito chato com relação a isso. Assim, quem já foi meu aluno sabe, eu sou incapaz de fazer mal a alguém. Eu digo assim, vou perseguir fulano porque fulano fez isso. Não, não é meu perfil. Eu não faço isso. Não gosto de fulano, fulano é assim, fulano é assado. Não faço isso. É claro que a gente tem... é o perfeitinho. Não é nada disso. É claro que tem pessoas... Isso é natural. Tem pessoas que são antipáticas a você e pessoas que são simpáticas. Eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Mas eu guardo isso para mim. Eu sou professor. Não pense que eu estimulo bastante que vocês perguntem e tal. Tem dia que eu estou de bom humor, também tem uns dias que eu estou com mais tendência a estar irritadiço. Então eu sou um ser humano. Só que eu procuro, na medida do possível, não deixar isso, como é que se diz, passar para o meu externo. Eu não acho... Agora, assim, então, o que eu quero dizer é que os bons alunos, eles têm que ter... Bons alunos, eu digo, as pessoas que se dedicam e tal, tem que ter essa contribuição extra para um infortúnio, né? Não significa, vou usar isso aí para poder reprovar as pessoas que... Não, não é nada disso. Isso está para ajudar bons e maus. Só que eu me pauto muito na frase do Rui Barbosa. A igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Certo? Então eu não posso tratar da mesma forma uma pessoa que é esforçada, que eu vejo que está tentando produzir, e uma outra que eu vejo que não está nem aí, entendeu? Agora eu vou querer com isso prejudicar o cara que não está nem aí? Não. Vou dar a César o que é de César. O cara foi bem, tome a sua nota. O cara foi mal, tome a sua nota. Agora, essa é uma tábua de salvação para todos, certo? Mas eu criei ela pensando mais nas pessoas que se esforçam e que às vezes não foram felizes no estudo. E, enfim, né? Eu penso muito mais nesses, claro, do que nos outros. Mas não significa que os outros também não vão se beneficiar, porque está aí. Né? É direito de todos. Tá? Então, assim, não criei para atrapalhar, não é para isso. É para ajudar. E também eu reconheço que é uma época difícil para todos nós. Isso aí, as pessoas que estão permanecendo até o final têm grande chance de aprovar. Né? Então a ideia é essa. Professor,
Professor, Continue. a avaliação, na verdade, já foi uma atividade que o senhor passou, de refinamento de raízes. Eu estou com a nota aqui 8 de 15, sendo que nos 15 pontos divididos, 5 está para o upload dos cálculos. E aqui até agora eu tenho uma reticênciazinha sem a nota. Outra questão é que na segunda questão eu respondi a letra B, que é 2,6, que está o mais próximo da minha resposta, mas aqui está 0 de 2. Eu não sei se realmente está errado, ou se por questão de aproximação aqui, não sei se dizer. Não sei se as pessoas tiveram o mesmo problema na questão 2. Eu também estou com o mesmo problema, igualzinho ao seu, 8 de 15 e 0 de 2 na segunda questão, Carla. E você achou 2,6 também? Isso. Foi mais próximo da minha resposta, por exemplo. Peraí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu não vou poder tratar dessas questões agora, tá? Senão a gente não vai dar aula, tá certo? Eu preciso responder... Não. Pera, só um instantinho, deixa eu só concluir. Ó, eu entendi o que você colocou. A questão, eu já falei umas outras vezes sobre essa questão dos 5 pontos. Eu ainda não revisei as notas. Eu liberei. Não devia ter liberado, porque, na verdade, eu importei. Aí elas vêm para mim, as notas. Aí eu vejo as notas, que eu não estava vendo. Aí importei. E depois eu cometi um engano e liberei antes de revisar. Eu tinha que ter revisado as notas e depois liberado. Foi o que eu fiz com a primeira avaliação. Eu revisei e liberei. Essa eu não revisei ainda. Então, vocês subiram respostas e tal. Eu preciso olhar isso para ver lá essas questões, tipo isso. Ah, o cara resolveu direito aqui, tá certo, e ele não cometeu nenhum erro, talvez o erro foi meu, né? Então, é isso que eu preciso olhar na hora que eu reviso, tá? Mas eu não posso tratar disso agora. E a hora de tratar disso é no plantão que eu dou de 5 às 6h40, tá? Vocês querem tratar disso? Vem nessa hora que a gente trata disso. Um outro momento que tem para tratar, pode tratar por e-mail, pode botar no mural, né? Depois é que eu percebi que vocês estão colocando dentro da avaliação. Eu vou tentar ver se eu consigo acompanhar isso dentro da avaliação. Eu preferia que fosse no mural, que eu olhe uma vez só. Mas vocês continuam colocando dentro da atividade o comentário. Tudo bem, eu vou ver se eu consigo acompanhar lá e vou tentar dar uma resposta a todos. Tá legal? Eu preciso começar agora porque já são 7, aqui pelo relógio aqui, são 7h08. E a gente só vai até 8h20. Tá legal? Então eu peço desculpas, mas a gente vai ter que tratar nisso num outro momento. Tá bom? Bom, pessoal. Então, vamos abrir aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. É possível que sobre um tempo no final e a gente pode dedicar esse tempo a qualquer coisa que vocês queiram. Vamos lá, então. Nós vamos começar a falar de solução de equações diferenciais ordinárias, tá? Então, uma equação diferencial, como o próprio nome já diz, é uma equação onde nessa equação se relacionam a variável independente x, a função desconhecida y e suas derivadas, certo? Então, uma equação f de x, y, y', y duas linhas, até yn igual a 0, é uma equação diferencial. Ok? Então, a forma que a gente tem de anotar isso é essa forma que está aqui no slide.
A mais alta, a ordem da mais alta derivada presente vai ditar a ordem da equação diferencial. Tal como a gente está acostumado. Equação de segunda ordem, y duas linhas, mais y' mais y igual a cosseno de x. É uma equação de segunda ordem porque a derivada segunda é a de mais alta ordem presente na equação. Certo? Uma equação diferencial ordinária é uma equação diferencial que envolve derivadas totais. E portanto, são todas derivadas a uma única variável, que, aliás, é o escopo dessa nossa unidade agora. Tá? Então, derivadas, uma equação que envolve derivadas parciais é uma equação diferencial parcial, que nós não vamos estudar aqui. Um problema de valor inicial é uma equação diferencial onde as condições que eu vou usar para resolver e determinar as constantes, acabar de resolver e obter a solução particular, elas se referem a um mesmo valor da variável independente. Observe aqui nesse exemplo que eu tenho y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 1. Certo? Então, como essas duas condições se referem a um mesmo ponto x igual a 0, este é um problema de valor inicial. Com certeza, porque 95% dos casos, esses problemas são problemas temporais. Então, como eu não tenho condições de prever o futuro, então as minhas condições iniciais são as condições do instante inicial, então, por isso recebem o nome de problemas de valor inicial, mas, é claro, podem ser para variáveis espaciais, não tem problema nenhum, certo? Enquanto que o problema de valor de contorno, eu posso ter a mesma equação diferencial, igualzinho, mas na hora de acrescentar as condições que vão me dar as constantes de integração, eu agora acrescento essas constantes para pontos diferentes. Tem o clássico problema, por exemplo, do aquecimento de uma barra, onde eu tenho aqui x igual a 0, aqui x igual a L. Então, de repente, no instante inicial, a temperatura neste extremo é conhecida e a temperatura neste outro extremo é conhecida também. Então, como são dois pontos distintos, x igual a 0 e x igual a L, o problema recebe o nome de problema de valor de contorno. Tá bem? Então, nessa aula 28, nós vamos observar equações de primeira ordem. Equações diferenciais de primeira ordem, onde só existe uma derivada, que é a derivada de primeira ordem. Tá? Depois, na aula seguinte, na aula 29, nós vamos estender essa metodologia de solução para equações de qualquer ordem, de segunda, de terceira, de quarta, da ordem que for. Tá? E também vamos nos dedicar, não vai dar tempo, porque eu fiz a opção que eu disse no início da aula, não vai dar tempo de nós estudarmos os problemas de valor de contorno. Vamos ficar só nos problemas de valor inicial. Tá? E a forma geral que nós vamos estudar para essa equação diferencial de primeira ordem
é y' igual a f de xy. A gente já vai ver um exemplo já já e vai ver que é isso que a gente vai fazer. Nós vamos isolar a y' para que ela possa ser descrita como uma função de x e de y. Tá? E essa equação vai estar submetida a uma condição inicial, que aqui eu chamei de y de 0 igual a y0. Então, as nossas soluções, que eu vou chamar agora de ordem da solução, tá? Eu posso ter um problema de primeira ordem, onde só tem só tem derivada de primeira ordem na equação, mas o método que eu escolho para resolver essa equação diferencial pode ser um método de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta ordem, da ordem que eu escolher, tá certo? Então isso vem da série de Taylor, tá? Lembrando que é como se eu dissesse que f de x é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a, que é a expansão em Taylor. Aqui, ó, y'N é como se fosse a derivada em x igual a a, y duas linhas n, a derivada segunda em x igual a, onde a é o ponto onde ocorre a minha condição inicial, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, senhor. Beleza. Então, Professor, oi, pode falar? naquela parte finalzinha ali, o senhor poderia repetir, por favor? A gente falou da expansão em Taylor, que eu acabei não pegando aqui. Finalzinho, somente finalzinho. Essa Isso. parte aqui, Exato, só o finalzinho. essa ali. parte aqui, Exato. é porque a série de Taylor, um termo de ordem K, por exemplo, é derivada de ordem K no ponto x igual a x0 vezes x menos x0 elevado a K dividido por K fatorial, tá? Então esse termo aqui, ó, FK, derivada de ordem K ou derivada de ordem N em x0, eu abreviei por esse YN de ordem K. H elevado a K, o meu H é o x menos x0, que a gente às vezes chama de delta x, certo? Então, meu H é a distância de x para x0, que já já a gente vai chamar de passo da integração, tá? Então, isso aqui eu trunquei na enésima ordem, para frente não me interessa o que tem, e esse é um termo, então, de ordem genérica igual a K. Entendeu? Ok, entendi. Então, agora, a gente viu que, apesar da minha série de Taylor ser assim, eu posso optar por resolver por uma ordem da solução ser qualquer, certo? De primeira, de segunda, de enésima ordem. Então, antes da gente prosseguir, vamos definir o que é um método de passo simples e um método de passo múltiplo. Quem consultou lá o planejamento das aulas inicial viu lá que estava previsto a gente estudar métodos de passo múltiplo, mas não vai dar tempo da gente incluir isso, senão a gente não vai fechar o resultado.
Então, o que é um método de passo simples? Quando eu opto por resolver uma equação diferencial, o que eu quero é a função desconhecida, certo? Então, y é desconhecido, e quando eu resolvo a equação diferencial, eu conheço y. Então, se a solução for analítica, eu no final vou ter alguma coisa desse tipo. Y igual a C1 é elevado a menos x mais C2 é elevado a menos 2x. Aí eu determino C1 e C2 e chego a solução particular. E quando eu tenho essa solução analítica, qualquer valor de x que eu atribuir aqui, eu conheço o valor de y, tá certo? Mas, quando eu parto para a solução numérica, tudo que eu posso conhecer é uma tabela de pontos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho x igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, 4, etc. E aqui os valores de y. 1, 1,13, 1,82 e assim sucessivamente, certo? Então, no início eu conheço y de 0 igual a 1 e quero determinar esses valores todos de y correspondentes a x igual a 1, a x igual a 2, a x igual a 3, etc. Eu posso fazer isso de duas formas diferentes. Eu posso sair primeiro do 0 para o 1 e determinar a y de 1. Depois que eu conhecer y de 1, eu saio de x igual a 1, vou para x igual a 2 e determino y de 2. Faço a mesma coisa depois que eu conheço y de 2, parto para y de 3 e assim sucessivamente. Se eu fizer isto, eu estou dando um passo de cada vez. Então, meu método é de passo simples. Alguém não entendeu? O que vem a ser um método de passo simples. Então, eu dou um passo de cada vez. Eu saio do 0 para o 1. Depois que eu chegar no 1, eu vou para o 2. Depois que eu chegar no 2, eu vou para o 3. E assim sucessivamente. Ou eu posso pegar, dependendo do grau do meu método, conhecer y de 1, 2, 3 e 4 todos ao mesmo tempo. Ou seja, eu dei vários passos de uma vez só. Observe que neste exemplo que eu acabei de dar, não quer dizer que eu saí do 0 para o 4 de uma vez, porque aí nesse caso eu teria dado um passo só e o meu h teria sido igual a 4. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu conheceria de uma só vez os valores de y de 1, de y de 2, de y de 3 e de y de 4. Então, neste caso, como eu dei vários passos de uma vez só, então o meu método será de passo múltiplo. Tudo bem? Ok. Ao mesmo tempo, eu posso ter um método que, para eu conhecer o valor, por exemplo, de y de 1, eu preciso de várias informações que são previamente conhecidas. Tá? Então, se para determinar, por exemplo, y de 1, eu só vou me basear em informações conhecidas previamente, então o meu método é um método explícito. Porque tudo que eu preciso para determinar a minha incógnita já é previamente conhecido. Ao contrário, se eu quero determinar várias coisas e dentro, por exemplo, no caso do método de passo múltiplo,
para determinar todos aqueles valores, eu faço referência a eles mesmos, então, como eles são desconhecidos, eu terei um método implícito. Então, aqui nós vamos estudar nessa aula método explícito de passo simples. E agora nós vamos ver um método explícito de passo simples baseado na série de Taylor, que é o método de Euler. Tá? Então observe que essa aqui é a equação do método de Euler. Tudo que eu fiz foi truncar a minha série de Taylor na ordem 1. Joguei da ordem 2 em diante tudo fora. Tá? Então, a equação que eu vou utilizar para resolver o método, através do método de Euler, é esta equação que eu estou reproduzindo aqui, para ter mais espaço. Certo? Então, essa é a minha incógnita. Esse yn aqui é a minha condição inicial, portanto, é conhecido. E esse y', o h é conhecido, que é o tamanho do passo. O h, então, é o passo. Certo? E o y' não é conhecido, mas eu posso calcular. Porque lembrem-se que eu escolhi representar a minha equação diferencial por y' igual a f de xy. Tá? Então, se eu conheço xn, que é o valor de x onde ocorre a condição inicial, e eu conheço yn, que é a condição inicial, então eu conheço y', porque y' é f de xn yn. Tá? Então, esse y' eu posso calcular. Tá certo? Então, para esse método de Euler, nós vamos fazer isso. Nós vamos determinar y de 1 através do método de Euler, dando um passo só, indo direto de 0 a 1. Dando dois passos, ou seja, com h igual a meio, eu dou primeiro um passo até meio e depois outro passo de meio até 1. E na letra C, usando h igual a 0,25, eu vou dar 4 passos de 0 a 0,25, depois de 0,25 a meio, de meio a 0,75 e de 0,75 a 1. Apenas para comparação, para a gente ter uma ideia da precisão, o valor exato é y de 1 igual a 18, que é claro que é obtido resolvendo analiticamente a equação diferencial, que é esta que está aqui, a equação que nós vamos resolver. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é explicitar, isolar dy dx. Para obter o meu f de xy, isso foi a primeira coisa que eu fiz logo aqui. Ó. Eu passei o 2y sobre x mais 1 para o lado direito e isolei do lado esquerdo dy dx. Tá? Então, com h igual a 1, eu quero ver quanto vale, pelo método de Euler, y de 1. Então, se f de xy é igual a este valor aqui, e y de 0 é igual a 3, que é a minha condição inicial, então vamos lá. Y de 1, que eu chamei aqui de yn mais 1, é igual a yn, que é 3, mais h, que é 1, vezes y'N, que, como eu falei, eu posso calcular. Ou seja, y' de 0 é f de x0, y0, como x0 é 0 e y0 é 3,
Então, y'0 é igual a 7. Ah, por quê, professor? Se x é 0, 0 mais 1 é 1, 1 ao cubo, 1. 2 vezes 3, 6, dividido por 0 mais 1, 6. 6 com 1, 7. Ok? Então, f de 0,3 é igual a 7. Insistindo que o meu f de xy é esse que aqui está. Ok? Então, agora eu já tenho yn, tenho h, tenho y'N, posso determinar y de 1. É 3 mais 7 vezes 1, que é igual a 10. Então, a minha resposta A, com passo igual a 1, y de 1 foi igual a 10. Veja que eu estou bem distante de 18. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Professor, na realidade eu já vi aqui, foi dado ali, o y igual a 0 igual a 3 foi dado em cima, né? Isso. Não tinha enxergado. É a condição inicial, y de 0 igual a 3. Professor, Sim. esse H1 H1, H igual a 1, é o igual passo. a isso. É o passo da minha integração. A gente que escolhe ou é dado? Não, nos problemas tem que ser dado, né? Agora, na prática, quando você for fazer uma simulação, você vai ter que escolher. Mas isso não é difícil de escolher, porque lembre que aí eu tenho que recorrer, né? Lembre que o erro da aproximação em Taylor, ele é proporcional, ó, o Rn, ele é proporcional a h elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Tá? Então, se eu estou usando um método de primeira ordem, ele é proporcional, o erro, o proporcional, tá? É só para eu ter uma ideia do meu erro. Porque aí tem as derivadas que entram, mas a derivada pertence ao intervalo. Aí, para não complicar essa discussão, aí eu prefiro dizer que esse erro é proporcional a h elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, na primeira ordem, meu erro é proporcional a h ao quadrado sobre 2. Então, observe que se eu tenho um h grande, meu erro vai ser grande. E é por isso que, à medida que eu vou reduzindo o h, eu vou chegando mais próximo do 18, que era onde eu queria chegar. Tá? Mesmo assim, eu ainda tenho, mesmo com o h 0,25, mesmo assim eu ainda estou distante. É porque o método não é bom, certo? E eu estou vendo isso daqui, ó. 0,25 ao quadrado sobre 2 é 1/8, que é um erro grande, né? É o erro da ordem de 0,1. 1/8 é 0,125. Tá bom? Então aqui tudo bem, né? Então, quando eu digo que o meu passo vai ser igual a 0,5, eu entendo que eu vou ter que dar 2 passos para chegar até x igual a 1. Eu estou em x igual a 0, vou dar primeiro um passo até meio e depois vou dar outro passo até 1. Tá? Então vamos lá, a condição inicial é a mesma. Então, agora eu quero chegar em y de meio. Primeiro, estou em 0, tenho que ir até y de meio. Então, y de meio é y de 0 mais y' de 0 vezes h. Então, o meu f de 0,3 continua 7, vezes meio dá 3,5, mais a condição inicial 3, então y de 0...
5 deu 6,5. Ok? Então agora, quando eu for para y de 1, a minha nova condição inicial passa a ser y de meio igual a 6,5. Então eu venho para cá agora, ó. Lá para cima. Então y de 1 é igual a y de meio mais y' de meio vezes meio, que é o h. Quem é y' de meio? Significa que x é igual a meio e y é igual a 6,5, que é a minha condição inicial que eu determinei aqui atrás. Ó. Então, f de meio 6,5 é 12,042. Então, 6,5 mais 12,042 vezes meio deu 12,521, que é a minha resposta da letra B. Ok? Sem dúvidas, né? Então vamos lá. Professor, Sim. em relação, eu vi aí na primeira parte, foi y de 1 igual a y de 0. Aí olhando para a forma literal ali, é y de n mais 1. E como é que é? Y de 1 é o quê? No caso ali, na primeira parte ali, primeiro passo, na forma literal, Aqui, da expansão, aqui em cima, no slide? depois da letra A aí, no caso, né? Quando tem a letra A e o H é igual a 1. Ah, aqui? E isso, logo nessa linha de baixo aí, onde tem essa parte literal aí do yn mais 1. Então eu vi aí que na parte do lado o senhor colocou que y de 1 igual a y de 0, no caso. Eu interpretei da seguinte maneira, por exemplo, tá n mais 1, então eu pensei que lá embaixo na letra B, quando você colocou o y de 0,5, você teria que mudar o y de 0. Não, 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 não. Entenda o seguinte, ó. Aqui em cima, meu passo H não é igual a 1? Exato, o passo é igual a 1. Pronto, então o meu yn, se eu estou em 0, né? O meu yn é y de 0. Tudo bem? Perfeito. Pronto. Eu quero ir para 1 porque o meu passo H é igual a 1. Então eu posso ir de 0 para 1. Se o meu passo fosse meio, eu não podia ir de 0 para 1. Eu tinha que parar em meio primeiro. Tá? Então o meu y1 é yn mais 1, porque é o passo de ordem n mais 1. Eu estou chamando de yn o lugar onde eu estou agora. E yn mais 1 é o lugar para onde eu quero ir. Tudo bem? Ok. Pronto. Então, aqui em cima está tudo perfeito. Agora, aqui embaixo, eu saio de 0 com passo igual a meio, eu não posso ir para 1 direto, eu tenho que ir para meio. Então, por isso que meu y de meio é igual a y de 0 mais y' de 0 vezes h. Aí eu cheguei no meio. Agora eu vou para 1, porque meu passo é meio. Eu posso ir de meio para 1. Certo? Então, minha condição inicial é onde eu estou. E onde eu estou é y de meio igual a 6,5. Então, essa é a minha nova condição inicial. Entendeu agora? Ah, ok, entendi agora. Ok, perfeito. Beleza. Então, vamos ver agora o passo 0,25. Vou fazer só o primeiro e o resto é semelhante, né? Então, y de 0,25 é y de 0, mais y' de 0 vezes 0,25. Então, y de 0 eu conheço, que é 3. O passo eu conheço. Falta y' de 0, que é aquele velho f de 0,3. Então, eu chego em 4,75.
Então, agora, para ir para meio, a minha condição inicial passa a ser 4,75. E o meu y' de 0,25, eu posso calcular, que é f de 0,25, 4,75. Lembre que isso aqui é onde eu estou. Eu estou em 0,25 com 4,75. Então, eu obtenho y' de 0,25 igual a 9,5531. Vou inserir aqui e vou determinar y de meio. Faço isso, repito isso, até chegar a y de 1, que é igual a 14,663. Então, pessoal, para chegar o mais próximo possível do 18 que eu quero, eu só tenho, neste caso, um remédio, que é diminuir o passo. Porque o erro cometido pelo método de primeira ordem é alto. Ainda é h² sobre 2. Então eu só consigo diminuir o erro diminuindo o passo. Tá? A outra forma de diminuir o erro é aumentar a ordem do método que eu vou usar. Tá? Que é o que a gente vai ver na aula 28B. Então, pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida? Não, Tranquilo, professor. Maravilha. Então vamos fechar essa aula. E vamos abrir essa. Então, na aula 28A, nós já resolvemos aquele problema pelo método de Euler, tá? Agora a gente vai ver como é que funciona isso para os métodos de ordem superior, que nós chamamos de métodos de Runge-Kutta. Então eu vou tomar aqui a minha série de Taylor e agora eu vou considerar que o meu termo y'N já está determinado porque ele é f de xn yn. Tá? Agora, os demais termos, se eu quiser subir para a ordem 2 e 3 e etc., para eu ir para y duas linhas n, eu tenho que derivar essa expressão. Então, observe aqui como é a derivada dessa expressão. Para derivar em relação a x, f de xy, eu tenho que me lembrar que não é f de xy uma função de duas variáveis. É f de x e y é de novo f de x. Então, na verdade, isso é uma função de uma única variável, mas que eu tenho que derivar pensando nisso. Então, para derivar essa expressão em relação a x, eu derivo parcialmente em relação a x, mais d de f, d de y, vezes y'. Lembrando que y' é o próprio f. Então, para partir para a terceira derivada, olha como ele vai aumentando. Ó. Então, construir um método de série de Taylor é um trabalho muito árduo. Então, para contornar essa necessidade de derivação analítica, é que aparecem os métodos de Runge-Kutta, que em vez de eu derivar analiticamente várias vezes a minha função,
eu vou, na verdade, avaliar o f de xy várias vezes, que é um trabalho muito mais simples. Tá? Então, eu tenho a fórmula da ordem 2 aqui, que é o chamado método de Owen. Yn mais 1 é igual a yn, lembrando novamente que yn é a condição inicial, mais K1 mais K2 sobre 2, onde K1 é H vezes f de xn e yn, e K2 é H vezes f de xn mais H, yn mais K1. E os outros métodos das ordens superiores são semelhantes. Este é o método da terceira e este é o método da quarta ordem. Então vamos ver isso então, claro, através de um exemplo que fica mais fácil. O mesmo exemplo que a gente usou no caso da primeira ordem, do método de Euler. Então agora vamos resolver o mesmo exemplo com o método de Runge-Kutta de segunda ordem, também conhecido como método de Owen, com H igual a 1, na terceira ordem com H igual a 1 e na quarta ordem com H igual a 1. Então no Runge-Kutta de segunda ordem, y de 1 é y de 0 mais K1 mais K2 sobre 2. K1 é H vezes f de xn e yn, que é f de 0,3, portanto, igual a 7. E K2 igual a H vezes f de xn mais H. Xn é 0 e H é 1. Logo, f de 1, yn mais K1. Yn é 3, K1 é 7, portanto, aqui eu tenho um valor de K2, 1 vezes f de 1, 10, que é igual a 18. Vou inserir na fórmula e eu vou colher no método de Runge-Kutta de segunda ordem, com um passo só, eu já obtive um resultado melhor do que dando 4 passos no método de Euler. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Bom, então, no Runge-Kutta de terceira ordem, eu tenho uma fórmula semelhante, yn mais 1 é igual a yn mais 2k1 mais 3k2 mais 4k3, tudo isso dividido por 9. O meu k1 continua 7, o meu k2 é f de meio, 6,5, já calculamos no outro problema, é 12,042. E o meu K3, que é 1 vezes f de 0,75, 12,032, é 19,11. Então, vou inserir aqui na minha formulação, somar com 3 e obtenho 17,063. Então, já estou me aproximando do 18, que é o valor exato. No Runge-Kutta de quarta ordem, vou fazer a mesma coisa. K1 continua 7, K2 continua 12,042, K3 é f de meio, 9,021, 15,403, K4 é f de 1, 18,403, que é 26,403. Inserindo aqui na fórmula cada um desses valores de K, eu chego em 17,716. Portanto, com um passo único, eu já cheguei bem próximo da solução exata. Ok? Mamão com açúcar esse método, né? Esses métodos.
Alguma dúvida, pessoal? Professor, minha dúvida é, no caso, se fosse RK4, É o que está acontecendo aqui, ó. Essa letra C é RK4. tipo assim, se fosse RK5, como é que seria a fórmula? Não tem. Não é popularmente conhecido, mas eu posso desenvolver o meu RK5 se eu quiser. E deve ficar bodosíssimo, viu? Porque o erro vai ser proporcional a H elevado a sexta sobre 720. Então, olha como o meu erro melhora, despenca, né? Então, os métodos mais populares são esses 4. O método de Euler, o método de Runge-Kutta de segunda ordem, também conhecido como método de Owen, o método Runge-Kutta de terceira ordem e Runge-Kutta de quarta ordem. Certo? Se eu quiser desenvolver um método de Runge-Kutta de quinta ordem, eu posso. Mas eu vou ter que equacionar. E não é um trabalho rápido. Se você tiver interesse, eu posso explicar como é que faz, né? Não é assim, digamos que em meia hora dá para ter o método pronto. Mas não é imediato, né? Porque não é conhecido, então a gente tem que cavocar para descobrir como é que os coeficientes, quais são os valores, vai haver 5 valores de K, né? Como é que eles se envolvem ali naquela formulação? Deve haver uma formulação, vamos chegar a uma formulação semelhante a essa aqui. Certo? Então talvez eu tenha te frustrado, mas é porque esse não é um método conhecido. Não, só de saber que o RK5 é possível, já é o caminho das pedras, né? Você pode chegar até RK6, 7, o que você quiser. Só que geralmente, como esses métodos já estão prontos, há códigos computacionais prontos, né? Então, é claro que as pessoas vão querer se aproveitar do que já está pronto. Mas há casos em que a gente precisa de uma ordem superior. E é como eu disse, eu quero dar menos passos porque isso representa esforço computacional, né? Então, todas as vezes que eu poupo o esforço computacional da minha máquina, melhor para mim. Professor, Pois não? nesse método que a gente acabou de ver aí, que o senhor explanou, a gente fez em todas as situações o H igual a 1, correto? Uhum. Todos com H igual a 1. Esse aqui agora, Isso. que eles são mais precisos do que a primeira ordem. Eu posso pegar o Runge-Kutta de segunda ordem, botar H igual a meio e dar 2 passos? Posso. Eu posso pegar o método de Runge-Kutta de terceira ordem, botar H igual a meio e dar 2 passos? Claro que eu posso. Posso pegar o Runge-Kutta de quarta ordem e dar H igual a meio e dar 2 passos até 1? Claro que eu posso. Meu resultado vai ser melhor? Vai ser infinitamente melhor. É provável que quando eu chegar em Y de 1 nesse RK4 aí, eu bata no 18,00. Né? Sempre que eu diminuo o valor do H, eu vou melhorar o meu resultado. Sempre. Tá? Ah, por que você fez com a passo H igual a 1? Não esqueça que isso foi gravado, certo? Se eu fizesse com passo igual a meio, ia demorar mais. E eu tenho essa crença que se o vídeo for mais curto, desde que a gente não omita nada, certo? Ele é mais facilmente digerível por vocês. Então, por isso eu fiz com H igual a 1. Mas eu posso fazer uma RK4 com H igual a meio. Tranquilo. Eu até sugiro que vocês façam isso como exercício. Tá?
Ok, perfeito. Obrigado. Beleza? Bom, pessoal, só quero dizer o seguinte, que eu tinha essas duas aulas para apresentar agora. Já apresentei as duas aulas. A prioridade, é claro, que são das perguntas relativas a essa aula. Mas não havendo perguntas dessa aula, eu estou aberto a qualquer outro tipo de pergunta. Já cumprimos o nosso objetivo aqui. Podem perguntar o que quiserem. Vou fechar. Professor, eu não deu tempo de assistir essa aula, então eu queria fazer a seguinte pergunta. Pois não. Quando o senhor foi de um passo para o outro, a diferença foi 0,25? Eu não entendi muito bem. Tipo assim, começou com H1. E aí, no segundo passo, foi para H igual a 0,25? 0,5, mas isso foi no método de Euler. Isso, no método de Euler. Que foi da aula 28A. Isso. Aqui, como o teu colega bem observou, aqui nesse slide eu estou fazendo todos com passo H igual a 1. Olha aqui, ó. Todos com H igual a 1. Isso, minha dúvida é em relação ao slide anterior mesmo. Como é que o senhor fez para determinar, por exemplo? Esse slide anterior. Não, vote aí de novo. Não é aqui, é na aula 28A, é porque eu fechei, pode ser que você não tenha percebido. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar fácil. 28A. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aí. Aqui sim eu resolvi. Minha dúvida é isso. O senhor começou com H1, depois foi para 0,5 e depois foi para 0,25. Por exemplo, não poderia ser 0,7? Pode, gente. É porque observe que... Sim, peraí, calma. Calma, antes de você comemorar. Peraí. Ó, eu quero Y1, certo? Então eu não posso ter um H igual a 0,7, porque senão eu dou 2 passos e chego em 1,4, não chego em 1. Entendeu? Por que só... Coloquei, digamos assim, submúltiplos, ou aliás, divisores de 1, certo? Com H igual a meio, eu dou 2 passos. Com H igual a 0,25, eu dou 4 passos. Poderia ser H igual a 0,1? Sim. Daria 10 passos até chegar em Y de 1. Poderia ser H igual a 0,2? Sim. Daria 5 passos para chegar em Y de 1. Agora, não poderia, por exemplo, ser H igual a 0,4. Porque eu dou 2 passos, chego em 0,8. Chego antes e dou 3, chego em 1,2. Passo do ponto. Entendeu? Então tem que olhar para o meu objetivo, que é chegar em Y de 1. E a quantidade de passos está relacionada à precisão? Claro, claro. Não lembra que eu falei que, ó, erro do método de primeira ordem proporcional a h ao quadrado sobre 2. Então como é que eu faço para diminuir o erro? Diminuo o h, pô. Entendi, perfeito. Certo? Agora, olha o erro da quarta ordem. H quinta sobre 120. Então, qualquer coisinha que eu desço no erro, caramba, o erro,
a precisão melhora pra caramba. Ao passo que aqui, olha o que eu fiz no exemplo. Ó. Eu fui diminuindo o passo. Primeiro botei passo 1, meu resultado foi catastrófico. Passo meio, melhorei um pouquinho, mas mesmo assim, ainda estou distante. Botei passo 0,25 e mesmo assim ainda estou distante. É exatamente o que a gente falou. H² sobre 2. Então é totalmente diferente de você ter um H² sobre 120. Observe que se eu desço aqui 10% o tamanho do passo, o resultado é muito melhor do que dividir o passo por 2 aqui nesse outro. Ó. Entendeu? Sim. É totalmente diferente. Professor, aproveitando esse slide aí agora, eu olhando essa letra C, me surgiu uma dúvida em relação à realimentação das linhas seguintes aí, no caso, por exemplo, terceira linha, certo? Terceira linha. Quando a gente pulou, não, da segunda para a terceira, na realidade, vamos simplificar logo, né? Da segunda para a terceira. Na parte da derivada primeira ficou 0,25. Aí agora me surgiu uma dúvida aqui. Eu pensei que eu tinha entendido e acho que eu não entendi. Pois não. Pode falar. Eu não entendi tua dúvida ainda. Na realidade, eu queria saber a realimentação, por exemplo, aí ficou na terceira linha, ficou. Deixa eu ver. Aí nessa terceira linha ficou 0,25 na derivada do zero, né? E na sexta linha ficou 0,5, né? Porque repare, ó, isso tem uma explicação razoavelmente fácil. Olha só. Deixa eu dar uma apagada aqui que eu já tinha feito uma bagunça. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a bagunça. Ficar mais fácil de você entender. Então, olha só. Peraí, deixa eu apagar esse lado aqui também. Pronto. Então, ó, vou dividir, ó. Não, peraí. Exagerei. Ó, essas divisões que eu coloquei são o seguinte, ó, esse pedaço se destina a calcular y de 0,25. Esse outro pedaço se destina a calcular y de meio. Esse outro pedaço se destina a calcular y de 0,75. E esse último que vazou para o lado de cá, ó, é para calcular y de 1. Tá? Então eu comecei com a fórmula. Yn mais 1 é yn mais yn vezes h. h, yn, yn mais 1. Pronto, aí eu vou pensar. Para eu determinar y de 0,25, eu preciso de y de 0. Cadê y de 0? Ah, eu tenho aqui, ó. Condição inicial. Y' de 0, eu conheço? Não conheço, mas posso calcular. Quem é y' de 0? Lembrando que y' é f de xy. Então, y' de 0 é f de 0 com y de 0, que é 3. Então, isso aqui é igual a 7. A gente já calculou várias vezes esse f de 0,3. Então, por isso que dá 4,75 aqui, ó. 3 mais 7 vezes 0,25, que dá 4,75.
esse primeiro pedaço onde eu botei aquela primeira linha azul ali, você entendeu? Positivo, você entendi. Pronto. Agora, nesse segundo bloco aqui, ó, eu estou aonde? Eu estou em y de 0,25. Concorda? Positivo. Que eu já cheguei lá, certo? Então é lá que eu estou. Estou em y igual a 0,25. E quero ir para y de meio. Então eu copio primeiro a mesma fórmula. Yn mais 1 é yn mais yn vezes h. Então, y de 0,25, acabei de determinar, 4,75, certo? Y' de 0,25, eu não sei, vou ter que calcular. Então, a y' de 0,25 é f de 0,25 com 4,75. Porque quanto é y de 0,25? Eu determinei, é 4,75. Tá certo? Certo. Então, eu determino y' de 0,25 como esse valor que eu acabei de sublinhar, substituo na fórmula e chego a y de 0,5. Pronto, agora eu estou em y de 0,5, portanto, para ir para y de 0,75, a minha condição inicial é y de 0,5 igual a 7,383. Então, de novo, y de 0,75 é y de meio mais y' de meio vezes h. Esse y de meio eu conheço, que eu acabei de determinar. Y' de meio eu preciso calcular. Então, é f de meio com y de meio, que eu determinei aqui, ó. Então, eu determino y' de meio, 12,893, substituo nessa equação aqui para determinar y de 0,75. E vou fazer a mesma coisa para ir para y de 1. E faço isso quantas vezes forem necessárias. Ok, peguei, professor, agora. Maravilha! Obrigado. Fantástico, muito bom. Estou à disposição, pessoal. Se tiver outras dúvidas aí, podem perguntar. Professor, Pois não. Sobre o assunto em si, não seria, pode ser sobre outra coisa? Se não tiver nenhuma pergunta de mais ninguém, pode meter bronca, não tem problema nenhum. Vá lá, pode perguntar. Não, professor, é sobre aquele e-mail do coordenador de elétrica. Eu queria saber se você chegou a conversar com ele depois, em particular. Eu pensei que eu vou falar com ele. Mando uma mensagem para ele agora de noite mesmo.
Estou até perguntando para ele aqui agora, viu, Janine? Ok, professor, obrigada. Nada. Samuel, você está sem áudio, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Não, de forma nenhuma. O Samuel estava perguntando aqui qual é o objetivo do cálculo numérico. Se é aprender métodos e técnicas que encontram raízes de quaisquer função. Bom, primeiro, matematicamente falando, se atendo apenas à questão matemática, tudo que o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 não resolve, que não tem nem pista de resolver, o cálculo numérico pega, certo? Inclusive, claro, as coisas que o cálculo 1, 2, 3 e 4 resolvem. É claro que o cálculo numérico também resolve, né? Isso é uma coisa, certo? Uma segunda coisa que só a experiência profissional vai dar a vocês, né, é o seguinte: em campo, eu até já fiz vários projetos que usei efetivamente o cálculo 1 e o cálculo 2 para desenvolver o projeto. Foi um belíssimo projeto, né? Um belíssimo projeto, me rendeu até um registro de software e tal, né? Uma conquista profissional para mim até e tal, né? Mas 90% dos casos em campo, que também não significa que eu saio, me formo, vou trabalhar e no dia seguinte já estou usando o cálculo numérico direto. Não, é exagero, né? Mas uma pessoa que seja proativa e goste de resolver problemas. Que tipo de problema? Problema matemático? Não. Problemas que a empresa tem, pô. Problema que a empresa tem. Não sei se eu já contei aqui, pô. Não sei se vocês sabem o custo de você manter um navio parado dentro de um dique seco é muito alto. E o próprio custo do dique também é alto. Você tem um navio parado lá dentro que não sai nunca, você está deixando de faturar com o outro que quer entrar. Certo? Então, existia, não vou contar a história toda, a gente vai extravasar aqui o tempo, mas existia um navio que não saía de jeito nenhum por uma questão que era uma questão simples. E ninguém se movia para resolver o problema, né? Mas como eu era encarregado de uma parte do reparo desse navio, eu fiquei incomodado e disse, não, vou tirar esse navio do dique. Poxa, que isso, pô? Isso é um problema que um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de pensar vai resolver esse problema. E de fato resolvi o problema, né? E como resolvi o problema? Com esses instrumentos aí, certo? Então eu sempre dou o exemplo da caixa de ferramentas, né? Você está estudando, passa do primeiro semestre para o segundo semestre, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente, você vai colocando ferramentas na sua caixa,
certo? É natural que você, como profissional, não queira, por não gostar, não queira usar X ferramenta. Ah, não quero, não gosto dessa matéria, então você faz um esforço hercúleo para passar, passa e depois no dia seguinte você não quer mais ouvir falar daquilo, né? Mas você acabou de jogar fora da sua caixa uma ferramenta que você pode precisar dela amanhã ou depois, né? Então isso de assim, o grau que a gente usa para o uso dessas ferramentas depende do nosso interesse pessoal e da nossa vontade de resolver esses problemas, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Beleza. Pessoal, se não houver mais perguntas, estamos todos dispensados, tá? E nos vemos de novo na aula de quinta-feira, que será a nossa última aula de conteúdo. Hoje, daqui a pouco, eu vou subir a lista de equações diferenciais e vocês vão ter até o dia 21 para entregar essas duas listas e com elas duas eu vou compor a nota da terceira prova. Ok? Então as aulas gravadas vou continuar subindo as aulas gravadas mas não haverá mais, depois de quinta-feira, não haverá mais nenhum conteúdo novo. Ok? Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.